Devocional em Jonas 2, versículo 1. O Senhor é nosso para sempre. Apesar de Jonas ter pecado contra o Senhor e ter transgredido a ordem que o Senhor lhe dera de ir pregar à cidade de Nínive, e não obstante persistir em fugir da presença de Deus, na angústia e no aperto ele se lembrou de que o Senhor era o seu Deus. Apesar de tudo, o Senhor permanecia sendo o seu Deus, e o mesmo Senhor se fez notório a ele por meio da perseguição que desencadeou contra ele. Somos sempre nós, os homens, que fugimos da face de Deus, mas o Senhor nunca se afasta de nós. Nós corremos e remamos com todas as nossas forças para longe de sua presença, mas o Senhor está sempre ali, aberto e pronto para nos tornar a receber, apesar da nossa rebeldia. Assim como ensina-nos a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32. Fugimos sendo desobedientes, mas o Senhor não se destitui de ser o nosso Deus, pois Ele tem uma aliança perpétua conosco por meio do sangue de Cristo. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Hebreus 11, 6. Jonas, ciente disso, podia confiante se achegar e orar ao Senhor seu Deus. Versículo 2, 3. Orando com as Escrituras. Jonas se encontrava em uma situação de grande desespero. Por consequência de sua desobediência, ele estava preso no ventre de um peixe por um período de 3 dias. Um lugar escuro, de certeza, um lugar tenebroso e com certeza não muito aconchegante. Creio que Jonas preferiria estar preso numa masmorra do que ficar preso 3 dias dentro do ventre do peixe. Mas de que ele iria reclamar? A sua desobediência é o que o condenou a isso. Que palavras poderia ele proferir diante do Senhor? Ele não se voltou na sua presente amargura de alma para encontrar as melhores palavras, nem olhou para sua capacidade de tecer palavras bonitas e sentimentais. Jonas buscou nas Escrituras palavras para expressar a sua alma, de modo que a oração de Jonas é cheia dos salmos. Versículo 2. Salmos 18, 6. Versículo 3. Salmos 42, 7. Versículo 6, Salmos 103, 4. E muitas palavras encontradas nas Escrituras são repetidas durante a oração de Jonas. Ele confiou nas palavras certas das Escrituras para exprimir de forma veraz a intenção de sua alma. Assim, ele podia confiar que estava orando de maneira agradável para com Deus. De igual modo, devemos ser cheios de tal modo das Escrituras, que o nosso orar seja cheio não somente daquilo que as Escrituras ensinam, mas igualmente cheios das partes das Escrituras. Sermos cheios de toda a Escritura, de modo que a nossa mente seja preenchida por ela e a nossa alma seja capaz de expressá-la de forma sincera e veraz. Versículos 4 a 7. Senhor, nossa esperança. Jonas expressa que quando a sua alma entrou em desespero em meio ao colapso naquele lugar tenebroso, ele se lembrou do Senhor. Apesar do medo, desespero, vergonha, caos que invadiam a sua alma, ele ainda se lembrou do Senhor, de que o Senhor é quem redime nossa alma da perdição e é grande em perdoar. Por isso, mesmo sendo lançado, expulso diante dos olhos de Deus, ele ainda assim atentou para o alto, para as beneficências e misericórdia de Deus. Olhou para o santo templo de Deus e dirigiu as suas súplicas, apesar de Deus o ter jogado para os lugares mais baixos e tenebrosos da terra, como se fosse quem é sepultado. Ainda assim atentou para o poder e misericórdia de Deus, capaz de trazer os abatidos à tona.
de redimir a vida da perdição, a alma da corrupção, até no fim. Quando a sua alma se esvaziava, desfalecia e desesperava, Jonas não perdeu a esperança no Senhor. Do Senhor vem a salvação, versículo 2. Reconhecendo ao Senhor, os versos 8 a 9, Jonas declara claramente que aqueles que atentam para os ídolos e coisas fúteis deste mundo negligenciam e desprezam a misericórdia de Deus, pois se até o presente momento estão em pé, é por causa das misericórdias de Deus, pois ele desobedeceu o mandamento de Deus, e Deus o puniu de forma severa. E quanto aos que atentam para os ídolos e coisas fúteis desta vida, se ainda são contados entre os viventes, é porque Deus tem sido misericordioso. Porém, estes, na sua vaidade, desprezam esta beneficência de Deus. Jonas reconheceu não somente a misericórdia de Deus, como também o seu juízo, pois pelo juízo que Deus o trouxe sobre ele pôde claramente contemplar a misericórdia de Deus, que não o matou de imediato, mas lhe deu a oportunidade que se arrependesse de sua ação. Por isso ele diz que aqueles que continuamente atentam para as vaidades desprezam a misericórdia de Deus. Deus nos livre de banalizarmos a sua misericórdia e seu perdão. Por fim, Jonas reconheceu que do Senhor vem a salvação, que somente o Senhor poderia livrar a sua alma da situação de que se encontrava. Não havia arma, força, poder algum nele mesmo que pudesse libertar a prisão que se encontrava, e qualquer tentativa dele de ferir o peixe resultaria tão somente em sua própria morte, na barriga do peixe, em plena escuridão, nas profundezas dos mares. Longe da luz do dia e da realidade deste mundo, que faria ele para obrigar o peixe a lhe rejeitar em terra firme? Nada, absolutamente nada. Tão somente o Senhor o poderia salvá-lo, pois a salvação pertence ao Senhor. Isaías 43, versículo 11, Isaías 45, 15 a 21. Ciente de sua condição, Jonas fez um voto ao Senhor, de que uma vez salvo, ele daria sacrifícios de louvor e ações de graça por grande livramento. Assim também somos nós, nas mesmas condições. Estávamos perdidos e mortos nas mais densas trevas, presos nos mais inquebráveis grilhões do pecado, totalmente impotentes de poder fazer alguma coisa ou coisa alguma por nós mesmos diante do estado que nos encontrávamos. Toda nossa tentativa de salvação era apenas inútil e ajuntamento de trapos de imundícia, lançados em trevas perpétuas por causa da nossa desobediência e pecado. Estávamos longe da luz e alheios à realidade deste mundo e à verdade divina. A nossa alma parecia em nós sem esperança alguma de redenção. Estávamos condenados nas profundezas dos nossos pecados, destinados à corrupção e à condenação da alma. Mas quando a palavra de Deus resplandeceu em nossa mente e o Cristo foi revelado para as nossas almas, então, como Jonas, na morte tivemos esperança no Cristo, Deus Salvador e o único remidor de nossas almas. Então conhecemos e fomos alcançados pela abundante e eterna misericórdia de Deus. Então hoje devemos, assim como Jonas, render continuamente glórias e honras e ações de graça pela grande salvação em nós realizada. Pagarmos os nossos votos ao Senhor de viver para a glória do seu nome. Versículo 10, a resposta de Deus. Então, por sua eterna misericórdia, o Senhor atendeu a oração de Jonas.
pois a um verdadeiro coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Salmos 51:17. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E Jonas tornou a ver a luz do dia. Jonas tornou a vida como um novo homem, pronto a cumprir toda a vontade de Deus. E assim, no seu eterno amor e misericórdia de Deus, atendeu às nossas almas e enxergamos a luz, vivificados e feitos novas criaturas, aptas em Cristo em viver e fazer toda a vontade de Deus. Venceu, pois, Jesus a morte e nos libertou para o seu reino de luz.